Cara, as composições de cena, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, do Cidadão Kane são inacreditáveis. mesmo, É sensacional, O cara cara. revolucionou mesmo. É sensacional, é um absurdo. É um Aí filme- tá no contra-plongé, né? Aí tá de cima pra baixo. É. Plongé é mergulho em francês, né? É por isso? É por isso, é Plongé mergulho contra- contra mergulho, né? Plongé. O Homer, a gente pediu um contra-plongé, ele mandou um... Pedimos plongé, ele mandou É, o contra, né? Ele é do contra, Ele cara. é do contra ali. Ele tá muito, como é que é? Mocorongo. E o Orson Welles, a gente vai voltar pro tema, mas Sim, o Orson lógico. Welles, ele é uma figura extremamente importante, né? Pô. Tem a Guerra dos Mundos, aquela história que A ele história narrou. na rádio, né? Ele narrou... Teve gente que morreu, né? Teve gente que acreditou que realmente o mundo estava sendo invadido Eu por não entendo alienígena, essa né? história de o mundo vai acabar, o cara vai lá e tira a vida. A própria vida. Você fala, vai demorar o que? Mais 5 minutos? Pois é. É igual aquele filme Melancolia, né? Que é, acho que é do Lars von Trier. Nossa, esse filme é bem triste, É triste, cara? né? Mas é interessante também. É um cometa ou é um planeta que tá chegando eu não perto? lembro. Eu não lembro, mas Eu sei que é alguma coisa que tá, algum tá objeto se aproximando da Terra, estelar. vai alterar toda... É, vai acabar com o planeta, né? Mas esse É. filme eu recomendo realmente todo mundo assistir. isso. Cidadão Kane. É um filme difícil pra quem tá acostumado hoje em dia com TikTok, né? Mas Com outro ritmo. vamos dar uma dica. Tem muita gente hoje que fala, eu gosto muito de cinema, eu entendo de cinema. Estuda isso aí. É, claro. Estuda isso aí. Não dá pra você É igual que você entende. falar, eu toco guitarra, você não sabe quem é Steve Vai, por exemplo, é Ed Van Halen. Pois é. Aí pega mal, né? Você sabe que eu fui quando existia CD, fui numa loja comprar um CD do Joey Satriani. Sim. Eu pedi pro cara Joey Satriani, sabe o que ele me trouxe? Gé e Adriane. Eu falei, tá certo, tá Obrigado. certo. Assim, errou por pouco, Por né? pouco Joey ali, Satriani, só 2 Gé e continentes de diferença, né? Adriane. É o doce Olha lá, amor. olha lá, o buraco. Ah, cara, eu não tinha visto Viu? isso. Esse Olha filme o tamanho da câmera, o rolo ficava lá em cima, né? E, cara, isso é caro, né? Porra. Rodando, cada minuto lá tá E o queimando minuto o filme, queimando do filme o e o estúdio também, né? O É. aluguel do estúdio. Ele novinho, cara. É, cara, isso aí é um estudo que dá pra ficar anos, né? Só esse filme, Pô. não é por outro motivo que virou considerado o maior filme de todos os tempos, né? Ele tem Tem essa pecha de grandiosidade. maior filme de todos os tempos, tem. Pois é, então vamos voltar. Voltando lá, né? Então o Michael Drosnin era um jornalista, né, bem sério, qualificado e tal. Era um jornalista investigativo, então ele publicou outros livros antes, isso não foi o primeiro livro dele, e o primeiro livro que ele publicou foi em 85, que aí ele faz uma brincadeira com o Cidadão Kane, né? Em vez de ser Citizen Kane, é Citizen Hughes, daquele Howard Hughes. Você lembra desse cara? Esse cara Também tem um filme com... Tem o filme que conta... Como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci o filme. com o nosso amigo que gosta de garotas... Ah, Leonardo DiCaprio? o Leonardo Pô, DiCaprio. como é que é o garotas filme até mesmo? 25 anos, né? É. O limite dele é 25 anos. Sim. É o Esqueci o nome Aviador? do filme. É o Aviador. O Aviador. É o Aviador. Porque o Howard Hughes é uma figura... Até dizem que o Tony Stark foi um pouco inspirado nele. É né? verdade, verdade. Tem Então, um pouco dele, né? É um assunto maneiro pra caramba. O cara foi produtor de cinema, né? Ele herdou uma fortuna do Bom pai. Vivant. Bom vivant total, né? Mas teve um final de vida assim meio estranho, né? Que ele ficou muito recluso. O cara praticamente morreu de inanição, né? Que ele ficou meio neurótico, entendeu? Ele não interagia com ninguém e tal. O Aviador mesmo, 2004, né? Retrata ali a vida dele. Então, assim, o primeiro livro que o Michael Drosnin escreve é uma história do Howard Hughes, né? E ele, inclusive, como jornalista investigativo, ele teria até conseguido documentos pessoais do cara que ele meio que roubou, entendeu? Em certos lugares. Isso é importante. Olha lá, ele velho já tá uma situação estranha ali, né? Tá. Pô. Ele tava bem surradinho. Aí entra conspiração, entra um monte de coisa, né? Então, o Michael Drosnin, ele conhece o matemático israelense que é o Eliyahu Rips, e ele foi para Israel. Esse era um jornalista investigativo, né? Por isso que eu fiz questão de começar com a biografia dele. Ele escuta essa história do código da Bíblia, que não foi ele que inventou, esse Eliyahu Rips já falava sobre isso, e ele tentou desbancar a história, provar que estava errado. E nessa de provar que estava errado, ele ficou aficionado pelo negócio, que ele viu que tinha força, né?
Então ele lança esse livro, né, The Bible Code, né, o Código da Bíblia, pela Simon Schuster, virou um super best-seller, pô, bombou demais ali, traduzido para dezenas de idiomas, milhões de cópias, então bombou muito, né? E aí o que acontece? Na verdade uma trilogia, porque os outros dois não ficaram tão famosos. Eu só li o primeiro. Ele fez depois o Bible Code 2, né, o subtítulo é Countdown, que é tipo contagem regressiva, né? E aí ele aprofunda ali algumas descobertas mais apocalípticas, né? Fala muito de eventos apocalípticos, catastróficos e tal. E é aí que ele começa a falar negócio de extraterrestre também. Ah, tá. No primeiro não fala nada. Ele vai insinuar que, como ele era ateu, convicto, ele vai dizer que esse código da Bíblia não é humano, é de fora, mas não é de Deus, é dos extraterrestres. Tá. Ele dá umas pitadinhas. E no terceiro livro, que eu acho que os dois primeiros ficaram meio apocalípticos, acho que ele falou, deixa eu dar uma mensagem mais positiva, né? Então em 2010 ele lança o terceiro, que é The Bible Code Saving the World, né? Salvando o mundo. E aí nesse terceiro ele tenta falar assim, não, essas previsões que a gente está fazendo, os alienígenas também deixaram ali como a gente evitar. Então vamos dar mais atenção a como evitar do que ficar apenas se lamentando com o que está vindo, né? Então assim, se você quiser, Vilela, a gente pode comentar os 3 livros, né? O que cada um traz e como é que funciona isso. E o método, né? O primeiro a gente tem que entender o método. Vamos entender esse método. O método, Porque foi isso que possibilitou... esses cruzamentos, né? A gente vai mostrar umas imagens, vai parecer até palavra cruzada, né? Porque é verdade. Vale na diagonal também ou não? Eu sei que ele usa na horizontal e vertical para cruzar as palavras. O que eu vejo são mais cruz. Forma exatamente. De cruz, né? E eu já vou fazer um disclaimer sobre isso. Não é jogo da velha não, né? Diagonal não vale. Diagonal não vale. Até onde eu sei. Só fazendo um disclaimer. É o terceiro. Tem muita gente que rechaçou o livro falando o seguinte. Qualquer livro que você jogar no computador, você vai achar coisas aleatórias e vai Moby achar... Dick. Os caras pegaram Moby Dick e acharam tudo. Então, vamos fazer esse disclaimer aqui. Tem esse pessoal que fala que pela lei da aleatoriedade... Sim, aleatoriedade. Você palhaçada, porque isso aí é bobagem. Mas é assustador o que o cara achou, né? Não, com certeza. Eu vou comentar rapidinho o método, depois eu explico por que esse método bombou tanto, né? Porque o cara previu um negócio... muito sério. Então, assim, o primeiro livro, obviamente, foi o que ganhou a fama. Os dois outros não foram tão famosos. Inclusive, o terceiro foi publicado, assim, por uma editora menor, quase que independente, né? Então, ele conta como ele se envolveu com a pesquisa do Eliyahu Rips, que é esse matemático israelense, e outros matemáticos israelenses, né, que publicaram ali um artigo em 1994. Lembrando que o livro original em inglês é de 1997, tá? Então, cara, 97. 3 anos antes, ele conheceu esse método que já existia de matemáticos israelenses, né? E esse método se chama ELS, que é uma pesquisa estatística, né? O S é de estatístico. Então, eles vão fazendo essas ideias assim. A gente pega eles pegam a Bíblia inteira, mais de quase 400 mil caracteres. Você tira os espaços, né, e a pontuação deixa puramente as letras. A Bíblia vira só as letras. Não pode ter espaço, não pode ter vírgula, não pode ter ponto, não pode ter nada. É claro, em hebraico o original não tem essa pontuação. Então o que ele fez? Eles fazem isso e eles pegam um programa que vai pulando de espaços em espaços. Pode ser pular 5 palavras, pular 10 palavras, pular 50 palavras. Então vai ter uma palavra, pulando 10 palavras, ele encontra, por exemplo, Hitler, escrito em hebraico mesmo. Sim. E depois Alemanha, alguma coisa assim, né? Hitler, Segunda Guerra Mundial, né? Ali, ó, Vilela, a imagem, né? Que era isso que eu ia falando. Tá vendo? Vertical e horizontal. A André que trabalha aqui com a gente, eu acho... eu faço isso também, né? Pra passar o tempo. Que era a palavra cruzada. Ela achou que era a palavra cruzada, cara. Vou meter um sudoku ali, né? Como que é? Vou fazer um sudoku. Sudoku, exato. Então ele vai dizer que... Esse código, que eles jogam todas essas palavrinhas dentro do programa, o programa vai achando as coisas, né? E aí a grande questão foi ele ter falado que ele conseguiu prever o assassinato do Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro israelense. Então, vamos entender
em tese, como é que ele previu isso e se ele previu mesmo, né? A princípio a gente vai pensar, isso previu nada, mas a história é curiosa pra caramba, é bem documentada, né? Então, Itzhak Rabin, que faleceu em 1955, ele foi ali o primeiro 1995, perdão, ele foi o primeiro-ministro de Israel. Ele era líder lá do Partido Trabalhista israelense, né, e promoveu os acordos de Oslo, 1993, né, com os palestinos. Isso aí gerou uma repercussão muito negativa no pessoal mais radical religioso lá de Israel, que não queria paz com a Palestina, né? A gente sabe que a galera mais conservadora lá não quer. Então, no dia 4 de novembro de 1995, após um comício ali a favor da paz, lá em Israel, em Tel Aviv, ele foi assassinado por um cara chamado Yigal Amir, né, um estudante israelense segundo eles, extrema-direita ultranacionalista, religioso, que atirou nele pelas costas ali com uma bereta, né? Bereta é uma arma que nos anos 90 era muito famosa, né? Era aquele seriado que o cara usava. Qual que era? Cara, eu sempre lembro, sabe de quê? Máquina Mortífera. Não, é que tinha o Bareta. Bareta? Lembra desse? Vê se você acha um seriado chamado Bareta. Eu confundi com Bareta. É, aquela bereta 9mm, né? Eu tinha até uma de plástico, né? Pedi pro meu pai pra... Então, por que esse jovem estudante fez isso? Ele achou que ele estava numa missão divina para impedir a entrega da terra de Israel aos palestinos, né? O Itzhak Rabin não morreu na hora, morreu horas depois no hospital. Só que aí o que acontece? O que ele alega no livro de 97? Ele descreve o episódio ali que foi um ponto de virada que convenceu ele que o código era quente, real. Em 1994, um ano antes do assassinato, enquanto ele estava analisando o texto da Bíblia, né, com esse sistema ELS. ELS é o que é? Traduzindo para português, sequenciamento de letras equidistantes. Tá. Entendeu? Por isso que tem que um espaço fixo. Uma letra 3, uma letra 3. Isso. A lógica é essa. Então, já existia essa técnica. ELS, né? Sequência de letra equidistante, isso já existia. E aí ele encontrou nomes completos, né? No Itzhak Rabin, em hebraico ali, codificado ali numa sequência dessa. E aí, cruzando, né, com esse nome, o que ele fez? Apareciam palavras hebraicas, assassino e será assassinado. Tá. Então ele pegou Itzhak Rabin, assassino, assassinado. Aí, em algumas versões do livro, né, em algumas entrevistas, ele até menciona que ele encontrou até uma data próxima. O Bareta lá. Você lembra de seriado ou não é da sua época? Não, tinha o Bareta, da tinha minha o Columbo. Mas não lembro disso aí não, cara. Lembra do Columbo? Não. Um cara que tava sempre com pirulito na boca? Não. Não, eu tô confundindo. Como é que eu não posso que eu não lembro de pirulito na boca. Sei de quando isso aí? Era um careca, era o Kojak. Kojak eu lembro, pô, lógico. Kojak. Kojak eu lembro. Aí coloca o Kojak. Aí tinha um... Isso é da mesma história? Bareta também? Eu acho que passavam na mesma época. O Bareta era outro policial e tinha um que tinha um pássaro que tinha Krakatoa. Eu acho que era esse. Eu só lembro do Kojak só. Só o Kojak? Os caras, qualquer careca, a galera Kojak. Columbo era um cara que tinha um olho meio estranho, usava um casacão e ele resolvia tudo. Era tipo Sherlock Holmes, assim, era bom tipo pra MacGyver. Não, mas que resolvia de tipo detetive. Detetive, né? MacGyver era mais gambiarra, né? Não, MacGyver pegava um chiclete, um fio de cabelo e uma garrafa PET e fazia uma bomba. Lá, cara! Ted Savalas, talvez? O nome dele? O ator, cara, não me lembro. Vê aí. Não é? Você lembra da piada Agora eu me senti velho. Lembra da piada do MacGyver, que ele tava preso numa ilha? Não. Só olha... Não, é light demais. Tá. Ele tava, como é que eu vou fugir dessa ilha? Não tem barco, não tem nada. Aí ele tava na floresta, né, pensando, aí apareceu uma cobra. Aí ele ficou olhando pra cobra, a cobra deu o bote, ele pegou o bote e foi embora. Era nesse naipe, né? Que meu filho adoraria. Não é? E tinha uma versão do MacGyver no Saturday Night Live, que era MacGruber. Pô, não lembro dessa, não. MacGruber, e com aqueles mullets assim. Aí era a mesma coisa. Essa bomba vai explodir, calma. Eu só preciso de um chiclete, não sei o quê, não sei o quê. Aí, mas o que você vai fazer? Ah, eu vou... E a bomba explodia sempre no meio. Ele ia explicar, ia fazer a parada e sempre explodia. Explicava tanto que explodia. Explodia a parada. E o melhor de tudo era a abertura com a música Tom Sawyer do Rush, né? Putz, você me... Que fez, né? Fez bombar muito. Mas nessa época, cara, só tinha seriado com música boa. Missão Impossível dessa época. Havaí 5-0.
CSI tem a música, acho que do The Who, acho que é o Wong. Mas aí o CSI é mais... Já é mais recente, mas ainda tem a música boa, né? Música boa pra caramba. Então, o cara chegou a dizer que ele até encontrou a data que o cara ia morrer, o Yitzhak Rabin, seria assassinado. E ele achou o número segundo o calendário hebraico, né? Que é o ano 5.756, que é equivalente a 1995, né? Ou 96 no calendário gregoriano. E ele também achou a referência a Tel Aviv, que foi o local onde Yitzhak Rabin seria assassinado, né? Então, ele tomou, isso que é o mais interessante, ele não olhou aquilo e falou, beleza. Ele tomou uma atitude. Em setembro de 1994, 1º de setembro, ele voou para Israel, porque ele era judeu, mas ele morava nos Estados Unidos. Então ele voou para Israel, norte-americano, entregou uma carta sobre isso para um poeta que é o Haim Guri, né, amigo próximo do Yitzhak Rabin, que repassou a carta para o Yitzhak Rabin, né? Na carta, a carta está mais ou menos assim, traduzindo para português, né? O matemático israelense descobriu um código oculto da Bíblia que revela detalhes de eventos milhares de anos após a escrita da Bíblia. A única vez que o seu nome aparece completo, Yitzhak Rabin, aparece codificado as palavras assassino que assassinará junto com seu nome. Isso não deve ser ignorado. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin segundo dizem, recebeu essa carta e ele entregou essa carta pro cara. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin foi assassinado. Pô. E aí, meus irmãos, aí a parada, um negócio que todo mundo olhava e falava, isso aqui é brincadeira de computador, ficou um negócio sério, né? E, obviamente, o Michael Drosnin vai falar que isso foi uma confirmação de que o sistema funciona, né, e tal. E ele ganha ali essa certeza, né, que o negócio é quente, que é bom, que funciona. E aí, então, depois disso, ele escreve o livro. Ele escreve o livro depois desse caso, né? Porque o livro é de 97 e Yitzhak Rabin foi assassinado em 95, 2 anos antes.